Fala pessoal, tudo bem? Bom, vou resolver com vocês agora nessa sequência de vídeos a prova de matemática da PUC 2019 do grupo 2, tá? Mas como eu costumo fazer, antes disso eu vou analisar com vocês a prova, né, do que foi cobrado em cada questão, né, qual foi o assunto cobrado em cada questão e o nível de dificuldade que eu achei sempre tendo aí, procurando aí ter o olhar do aluno. Tá bom? Então, como é uma prova objetiva, então é uma prova de 10 questões, tá? Então, com isso a gente tem bastante aí questões, né? Bastante assuntos, melhor dizendo, abordados. Então, o assunto da primeira questão era potência e raiz. Então, ele dava lá, né? Um número decimal elevado a lá, um expoente negativo igual a x, e aí pediu o valor de x ao quadrado mais 1. Era mais uma questão de você manipular algebricamente a questão para você chegar no valor da expressão que ele precisava. Então, por essa razão, eu julgo essa primeira questão sendo aí uma questão fácil, tá? Então a prova já começava com uma questão ali tranquila, você tinha que só tomar alguns cuidados, mas via de regra a questão não era tão difícil. A questão 2 era uma questão de porcentagem, mais especificamente de descontos sucessivos de percentual, né, de duas variações percentuais sucessivas. Por conta das contas serem umas contas meio chatas, eu vou jogar essa questão aqui sendo uma questão de nível médio. Até porque tinha uma pegadinha no meio, né, que é a questão de você ter dois descontos sucessivos, ele pedia quanto valia o desconto único, e aí, bom, em geral as pessoas somam aí os descontos percentuais para desconto único, e aí você errado e tinha essa opção na questão, por isso que tem essa pegadinha também. Então, mais motivo aí para eu jogar essa questão sendo uma questão de nível médio, tá? Bom, a questão 3 era uma questão de análise combinatória, mais especificamente uma questão de combinação simples. Era uma questão bem clássica, você tem lá não sei quantas camisas, tem que escolher não sei quantas calças, tem que escolher não sei quantas, de quantas maneiras você pode escolher aí essas quantidades de calças e camisas. Era uma questão muito clássica, mas enfim, assim, até poderia considerar a média por ser uma questão de análise combinatória, que é um assunto que geralmente os alunos têm dificuldade, mas eu vou considerar sendo uma questão fácil, porque não era uma questão que trazia nada de novo, nada de diferente, não tinha nenhuma pegadinha, nem nada. A questão 4 era uma questão de inequações, e era uma questão de inequações envolvendo funções do primeiro grau, só que era uma fração, né? Então, como você tinha que fazer o estudo do sinal, etc., isso geralmente dá um certo trabalho, os alunos costumam ter muita dificuldade nisso. Então, eu vou jogar essa questão sendo de nível médio, apesar de que particularmente essa questão eu acho fácil, mas eu acredito que alguns alunos teriam dificuldade, tá? A questão 5 era uma questão de trigonometria, mas era uma questão muito tranquila, porque ele dava lá a tangente de um ângulo, dizer que esse ângulo era um ângulo agudo. Então, bastava você construir um triângulo retângulo, isso aí geralmente é como os alunos costumam fazer mesmo esse tipo de questão, e eram valores conhecidos, né, 5, 12, 13, enfim, era uma questão bem light, bem suave, então era uma questão bem tranquila. A questão 6 era uma questão aí de geometria analítica, e aí eu vou julgar essa questão aí sendo uma questão de nível médio, porque você, assim, ele dava um retângulo, dizia o lado de um retângulo, dizia a área do retângulo e pedia a equação da reta que passava lá por dois vértices daquele retângulo. Tá? Então, como envolvia muitas coisas, né, você achar os lados, encontrar os pontos, e aí tendo os pontos, achar a equação da reta, eu julgo aí geralmente, ainda mais se tratando de geometria analítica, os alunos costumam ter um pouco de dificuldade. A questão 7 era uma questão ridiculamente fácil. Ele dava alguns conjuntos, ele dava um conjunto com os números e queria saber qual era o maior valor dos números lá. Então, bom, era uma questão muito trivial. A questão 8 era uma questão ali de função quadrática, basicamente ali, né, uma questão de equação de segundo grau, envolvia ali também função afim. Eu vou considerar, estava tendendo a considerar a média, mas eu acho que é difícil mesmo, acho que para os alunos seria uma questão difícil, porque você chega numa equação em que você tem um coeficiente que é uma letra, enfim, e aí você teria que lembrar, enfim, de algumas coisas. Então, por isso que eu acho que é uma questão aí de nível médio. De nível difícil, perdão. A questão 9 é uma questão de progressão aritmética, e aí eu só vou considerar ela de nível médio porque o enunciado estava bastante técnico, e aí os alunos poderiam ter uma certa dificuldade ali,
mas basicamente era você calcular a soma dos 9 primeiros termos mapear, enfim, então era uma questão até na conta relativamente tranquila, mas eu acho que o enunciado traria dificuldades aí para os alunos. E a questão 10 também eu considero difícil. Eu particularmente, para mim não é, mas eu acho que para o aluno seria. Era uma questão de geometria plana que pedia para calcular a área lá, né, de um segmento circular. Então, muita gente não lembra como calcular a área de um setor circular. Então, por isso que eu acho que essa questão aí talvez trouxesse problemas aí para os alunos. Então, como a gente pode ver, foi uma prova em termos de dificuldade, uma prova bem equilibrada em número de questões fáceis, médias e difíceis, né? De novo, me incomoda o fato de que, eu digo de novo porque isso já aconteceu em outras resoluções de provas, até da própria PUC e de outros concursos que eu já fiz, que eu já resolvi, né, que eu já gravei no caso, que é o nível de dificuldade não ser crescente. Isso me incomoda um pouco, tá? Isso realmente me incomoda um pouco, mas é uma prova bem balanceada. Eu só senti falta aí de uma questão de geometria espacial, senti falta aí dessa questão de geometria espacial, tá? Mas faz parte, mas eu acho que com relação aos conteúdos em geral, foi uma prova que abordou bastante conteúdo, né? Conteúdos importantes aí no ensino médio, né? Então acho que foi aí uma prova bem feita, tá? O nível de questões ali, eu acho que para o grupo em si era uma questão num nível legal, acho que para a galera que estava prestando para esse grupo, acho que está adequado o nível de dificuldade, tá? Então, isso que a gente tem aí, a análise dessa prova. Bom, a partir do próximo vídeo, então, a gente começa a resolver questão a questão, tá? Então, para cada vídeo eu vou ter uma resolução de uma determinada questão. Eu sempre sugiro, né, de você, antes de pegar para ver as soluções, você tenta resolver, né, tente resolver a prova primeiro. Vou deixar o link aqui para você acessar a prova. Isso vai ser muito importante para você, pedagogicamente falando, porque se você não conseguiu resolver, você assistiu o vídeo depois de não ter conseguido resolver, isso é ótimo, certo? E às vezes eu posso ter resolvido de uma maneira diferente daquilo que você fez, às vezes mais fácil, às vezes de um jeito mais difícil. Então, se eu resolver de um jeito mais esperto do que você tenha pensado, isso é bom para você, que você vê uma ideia que, talvez você tenha gostado mais, ou, né, se você resolver de uma maneira esperta, cara, me avisa, me fala, resolver a questão assim, assado, dessa maneira, e de repente eu posso até gravar a resolução da maneira que você fez, obviamente, te dando crédito. Tá legal? Beleza? Então, queridos, é isso. Vamos então para mais uma resolução de prova. Vamos lá.